paz seja convosco. Boa noite, povo de Deus. Hoje vamos falar de um assunto denominado como enfrentar as tempestades da vida. É um estudo, uma pregação, retirada do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nós, seres humanos, todos nós, sabemos e vivemos na Terra. Enquanto estivermos nessa Terra, nós teremos momentos de alegria, nós teremos momentos de tristeza, e sabemos de que a vida nossa não é feita apenas de alegria. A nossa vida sempre terá alguma perturbação, algum desgosto, não importa a ordem, não importa o porquê, não importa a raiz, mas sempre teremos sabores. Existem dias nesta terra, dias para cada um de nós, que são dias cheios de problemas, dias de angústias, dias de tristeza. E esses dias podemos compará-los com tempestade, com uma tempestade. E mais cedo ou mais tarde, nós temos de enfrentar. Os problemas surgem. E simplesmente surgem em nosso caminho e devem ser enfrentados. Ninguém, mas ninguém mesmo está livre desses dias terríveis. Ninguém está livre de enfrentar tempestades. Pois o próprio Senhor Jesus, Ele nos alertou. Ele falou que nós teríamos aflições nesse mundo. Mas Ele também falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Cristo Jesus venceu o mundo e nos fala para ter bom ânimo, Ele está, em outras palavras, nos dizendo que nós também podemos vencer esse mundo. Palavras escritas no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Para nós cristãos, essas tempestades que surgem em nossa frente simbolizam lutas, dores, necessidades, desgosto. Infelizmente, a maioria dessas tempestades são frutos causados por nós mesmos. Sim, a maioria dos problemas que surgem no nosso dia a dia são problemas que nós mesmos causamos. Causamos por causa de nossa desobediência a Deus. Mas existem outras tempestades que surgem em nosso caminho para tentar nossa fé. Então essas que é para tentar nossa fé, nós vamos passar por aflições sim. Mas nós conseguimos ultrapassá-las. Mas existem outras tempestades
que vem para nos derrotar, que vem para nos derrubar, que vem para nos destruir. E essas são tempestades causadas pelo inimigo, por Satanás e os seus colaboradores. Mas não importa o tipo de tempestade que for, não importa. Não importa qual tempestade você está enfrentando agora, ou se você vai enfrentar amanhã. Porque toda tempestade, toda, sem nenhuma exceção, são passíveis de ser enfrentadas, mas enfrentadas com maturidade. O que nós devemos lembrar é que pelo simples fato de sermos seguidores de Cristo, já estamos sujeitos a essas tempestades. Porque olha bem, se você é um seguidor de Cristo, isso não te isenta de problemas, não te isenta de enfrentar tempestades. Muito pelo contrário. O inimigo não está preocupado com aquelas pessoas que estão no mundo. O inimigo está preocupado com aquelas pessoas que seguem a Cristo Jesus. A esses que seguem a Cristo, ele quer derrotar. Os outros não. Os outros já são deles. Então não importa. Não importa. Ele vai tentar derrubar aqueles que seguem a Cristo Jesus. Se você observar os versículos lidos nessa noite, esses versículos não relatam de meros mortais. Ele relata de pessoas que conviviam com Cristo Jesus. Pessoas que eram testemunhas vivas dos milagres que ele fazia. Sabe, irmãos, se você olhar para esses homens, você vai notar a nossa necessidade de um conhecimento consciente da vida e da obra do Senhor Jesus. Se nós conhecemos a Cristo Jesus com profundidade, então nós também nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam na nossa frente, no nosso caminho. Nós podemos enfrentar com maturidade toda e qualquer tempestade que surge em nossa vida. Mas infelizmente o ser humano, na maioria das vezes, tropeça em dois obstáculos. Dois obstáculos que surgem com as tempestades, e esses obstáculos é o medo e a ansiedade. Então nós vamos falar hoje como vencer o medo. O medo nada mais é do que uma sensação que nos rodeia. O medo e a incredulidade sempre andam de mãos dadas. O medo, ele tem poder de emanar terror, temor e pavor. Como aconteceu com os discípulos
de Cristo, né? Nessa passagem nós acabamos de ler. E com o próprio Cristo, para cumprir sua missão nessa terra. Pois ele verdadeiramente precisava fazer a vontade do Pai. Cristo era filho de Deus. Mas quando ele veio a essa terra, ele se destituiu de toda a divindade. Ele se tornou um homem como qualquer um de nós. Um ser humano. E se você observar o que a Bíblia diz a respeito, ela fala que Cristo Jesus transpirou sangue. Sim, ele transpirou sangue. Ele ficou dessa maneira como ele estava orando. Passagem descrita no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44. A Bíblia não mente, ela está repleta de passagens que nos encorajam de como enfrentar as dificuldades. Ela nos dá força para não ter medo. Medo não é de Deus. Portanto, irmãos, para vencer o medo, é preciso buscar ajuda. Ajuda através de uma oração sincera. Se nós olharmos a Bíblia, nós vemos que quando Cristo Jesus teve medo, ele pediu ao Pai, foi atrás do socorro com o Pai. E ele falou claramente que, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele, mas que não fosse feita a vontade dele, que fosse feita a vontade do Pai. Declaração feita no livro de Lucas, capítulo 22, 42, versículo 42, capítulo 22, versículo 42. Nessas circunstâncias que ele estava passando, ele derrama a sua alma na presença de Deus. Ele confiava extremamente naquele que o chamou. Se ele próprio, se Cristo Jesus se entregou aos propósitos de Deus, se ele confiou plenamente naquilo que o Pai tinha planejado para ele, então por que nós não podemos fazer o mesmo? Nós podemos fazer o mesmo, sim. Com Cristo, nós aprendemos a ter fé. Nós aprendemos com Cristo que a fé nos fortalece para lidar com o medo. A fé é capaz de mover montanhas. Veja o que está escrito. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Declaração feita no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Palavra descrita no livro de Salmos,
capítulo 34, versículo 4. Portanto, meu irmão, não tenha medo, tenha fé. Os nossos medos podem ser vencidos, mas só serão vencidos quando nós confiamos em Deus. Deus é um Pai presente. E você pode ter certeza, Ele vai estar sempre com você, em todos os momentos, se você realmente confia e crê no Filho que é Jesus Cristo. Como vencer a ansiedade? Um dos maiores problemas dos seres humanos nesse mundo, nessa época, é sem sombra de dúvida a ansiedade. O homem é ansioso por natureza. Todo ser humano é por natureza ansioso. E muitas vezes a ansiedade pode ajudar. Ela ajuda a identificar situações desagradáveis, situações perigosas. Mas uma coisa é certa, isso não quer dizer que qualquer pessoa possa viver em ansiedade. A ansiedade, ela pode surgir a qualquer momento devido a vários fatores, tais como preocupação por causa de erros cometidos, incertezas, e quem não tem certeza sobre o futuro, preocupação com a situação financeira, enfim, existe um leque de situações que pode trazer ansiedade à nossa vida. Não importa a causa. Não importa qual é a causa, qual é a raiz pela qual a ansiedade veio. O que importa realmente, irmãos, é que podemos superar toda a ansiedade. E só podemos superar quando aprendemos a descansar em Deus. Nós não podemos esquecer que nós temos a promessa de vida eterna. Então o que acontece nessa terra é passageiro. O importante é o que vem depois, é a vida eterna. Por isso Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele levou todas as nossas enfermidades. Ele nos fez filhos do Deus Altíssimo. Somos co-irmãos de Cristo. E, portanto, irmãos, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante de nós. Todo e qualquer obstáculo que se levanta nas tempestades, nós somos capazes de enfrentar. Nós somos competentes para enfrentar todas e quaisquer tempestades que possam surgir na nossa vida. Porque nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Nós não precisamos temer o amanhã.
Nós não precisamos temer nada que possa surgir em nosso caminho. Deus está conosco. E com toda certeza Ele é fiel. E Ele cuidará de cada um de nós. Ele vai cuidar de cada um de nós. O Salmo 56, no versículo 3, nos diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Está aí, ó. Que melhor palavra do que essa? Quando eu estiver com medo, quando a ansiedade bater na minha porta, eu não vou confiar no amigo da esquina, no vizinho do lado. Eu vou confiar em Deus. Ele pode resolver todas as coisas. Nós lemos que os apóstolos estavam com medo. Eles estavam ansiosos por causa da tempestade. Mas Cristo Jesus estava ali. Ele dormia, mas estava presente. Cristo conhecia a si mesmo. Ele sabia perfeitamente qual era a sua missão nessa terra. Ele sabia perfeitamente qual era o propósito do Pai. Ele sabia que a sua morte não seria causada por causa daquela tempestade. Ele sabia o seu destino. Portanto, irmãos, se nós estamos em Cristo Jesus, podemos superar a ansiedade, sim. Para isso basta que nós entregamos a Deus toda a ansiedade. Toda a ansiedade que aparecer em nossa vida, Ele irá carregar o fardo por nós. Está escrito, irmãos: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Palavra descrita no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Então, a resposta para o medo e a ansiedade é Cristo Jesus. É colocar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo o nosso caminho. E tudo será resolvido. Amém.